Bom, nesse capítulo, gente, eu vou falar com você sobre círculo e as suas propriedades. Estou considerando que um círculo, digamos que o centro desse círculo seja esse ponto aqui, que vai chamar de ponto O. Então aqui na figura, O é o centro do círculo. O raio eu vou chamar de R. R é o raio. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar aqui dois pontos distintos desse círculo. Vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de B. Observe que ao destacar esses dois pontos distintos do círculo, essa linha que limita aqui o círculo fica dividida em duas partes. Uma é essa aqui e a outra é essa aqui. Cada uma dessas partes recebe o nome de arco de círculo. Eu vou destacar esse aqui, vou destacar esse arco aqui. Esse é o arco AB, é o arco menor. Esse é o AB menor e esse aqui é o AB maior. Então aqui na figura, a gente indica da seguinte forma. Olha como é que a gente indica um arco. A gente coloca uma curvinha aqui em cima. AB é um arco de círculo. Eu vou ligar as extremidades desse arco. As extremidades são os pontos A e B. Eu vou traçar esse segmento aqui AB. Esse segmento também que une dois pontos de um círculo, ele também tem um nome, é chamado de corda. Corda é qualquer segmento que une dois pontos do círculo. Pegou dois pontos do círculo, ligou, esse segmento recebe o nome de corda. Então, segmento AB é uma corda de círculo. Qual a maior corda possível? A maior corda possível é aquela que passa pelo centro do círculo. Essa maior corda possível, que passa pelo centro, ela tem um nome especial. Ela recebe o nome de diâmetro. Ela passa pelo centro do círculo. Isso aqui vou chamar de C e D. Isso aqui é R. Isso aqui também é raio. Raio. Então, corda máxima CD igual a 2R é diâmetro. É diâmetro do círculo. Então, está aí. A primeira ideia é essa, apresentar o círculo e seus elementos. Centro, raio, arco, corda e a corda máxima que é o diâmetro. Agora, eu vou falar de outra coisa. Vou falar das posições relativas. Posições relativas entre reta e círculo. Posições relativas entre uma reta e um círculo. Quando a gente fala posições relativas, significa como podem estar no mesmo plano uma reta e um círculo. Bom, vou considerar aqui novamente um círculo de centro O. Eu vou traçar aqui uma reta. Repare que eu posso traçar a reta de três maneiras diferentes. A reta cortando o círculo em dois pontos, vou chamar de reta S. A reta tocando o círculo em um ponto, vou chamar de reta T. E a reta não tendo ponto em comum com o círculo, vou chamar essa reta de reta R. Então a reta S, ela corta o círculo em dois pontos. A reta T, ela toca o círculo em um ponto. E a reta R não tem ponto em comum com o círculo. Essas são as posições entre reta e círculo. Dado uma reta e um círculo no mesmo plano, essas são as três posições possíveis. Agora vamos considerar o seguinte. Consideremos que R é raio do círculo. Consideramos que R é raio. E D minúsculo é a distância do centro O a cada uma das retas. D representa R é o raio e D representa a distância do centro até cada uma das retas. Distância eu já falei com vocês, eu tenho que traçar sempre uma perpendicular. Entende-se por distância a menor distância. Falou em distância, você tem que traçar uma perpendicular. Então, distância do centro até a reta S. Trace uma perpendicular. Distância do centro até a reta T. Trace uma perpendicular. E distância do centro até a reta exterior, até a reta R. Trace uma perpendicular. Então, esse aqui é D,
Isso aqui é D e isso aqui também é D. Agora, compare essa medida D em cada uma das situações com o raio. Comparando essa medida D, essa distância, do centro até cada uma das retas com o raio, percebe-se aqui facilmente o seguinte, facilmente. Quando a distância é menor que o raio, a reta corta o círculo em 2 pontos. Nesse caso, essa reta recebe o nome de reta secante. Quando a distância do centro à reta é igual ao raio, essa reta aqui é chamada de reta tangente. E quando a distância do centro à reta é maior que o raio, essa reta recebe o nome de reta exterior. Então, vou escrever isso aqui resumidamente. Distância do centro à reta menor que o raio, se somente se a reta é a reta S. Reta S é reta secante. Então, secante é a reta que corta o círculo em 2 pontos distintos. Quando a distância do centro à reta é igual ao raio, a reta é a reta T. T é reta tangente. T é reta tangente. Reta tangente é aquela que toca o círculo em um ponto. O único ponto comum em a reta e ao círculo é o ponto P. Essa reta recebe o nome de reta tangente. E a terceira situação, distância do centro à reta maior que o raio, a reta R é reta exterior. É uma reta exterior. Então, essas são as posições relativas entre um centro, entre um círculo e uma reta. Agora eu vou falar com vocês. Nesse capítulo sobre círculo, eu vou chamar a atenção para 4 coisas. 4 vezes eu vou escrever atenção, 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 atenção. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção está acontecendo aqui. Eu poderia até falar aqui, mas eu prefiro, é tão importante, que eu prefiro fazer uma figura à parte, só para chamar a atenção para esse detalhe. Então, pela primeira vez nesse capítulo, eu escrevo atenção. Essas coisas que eu chamo a atenção são detalhes importantíssimos, que você vai usar não é só nesse capítulo não, nos capítulos que virão de geometria plana. Eu vou considerar aqui um círculo, novamente. Um círculo, e vou traçar aqui uma reta tangente. Ó, o ponto O aqui é centro, P é ponto de tangência. Então vou escrever isso ao lado dessa figura. Nessa figura, O é centro e P é ponto de tangência. E P é um ponto de tangência. O que eu vou fazer? Eu vou ligar do centro ao ponto de tangência. Eu vou ligar do centro ao ponto de tangência. Quando eu liguei do centro ao ponto de tangência, eu tracei o quê? O que eu acabei de traçar? Aí o pessoal fala assim, raio. Exatamente, tracei um raio. Mas acontece que esse raio é também distância. Esse raio é também distância. Quando a reta tangente, o raio é também distância. O raio que vai do centro ao ponto de tangência é também distância. Se é distância, tem que ser perpendicular. Então, o atenção é esse aí. Toda vez que você ligar do centro ao ponto de tangência, o raio que une o centro ao ponto de tangência é sempre perpendicular. Se você é daqueles que está anotando a aula, que está fazendo aí as suas observações, eu vou repetir para você anotar. O raio que une o centro ao ponto de tangência é sempre perpendicular à reta tangente. Quando você está fazendo exercícios, tem que ser uma coisa automática. Você ligou do centro ao ponto de tangência, coloca um ângulo reto. Aonde você coloca um ângulo reto, pode ser que apareça um triângulo retângulo. Aonde tem triângulo retângulo, tem teorema de Pitágoras. Aonde tem teorema de Pitágoras, fica tudo mais fácil. A importância de encontrar ângulo reto em resolução de questões é grande, é muito grande. Bom, vamos falar de outra coisa agora. Eu disse que falaria do círculo e das suas propriedades. Eu vou falar de um ângulo agora do círculo. A gente fala nesse capítulo de alguns ângulos no círculo, mas esse aqui ele é uma definição. Os outros, o que a gente fala sobre eles, a gente pode demonstrar. Esse aqui é definição. Definição a gente não demonstra. Então, nesse momento,
eu vou falar sobre um ângulo aqui, chamado de ângulo central. Ângulo central. É um dos ângulos que aparece nesse capítulo sobre círculo. Ângulo central. Vou considerar aqui um círculo de centro O. O é centro do círculo. Eu vou traçar dois raios a partir do centro. Vou traçar um raio aqui, que eu vou chamar de O, e vou traçar um outro raio aqui, que eu vou chamar de OB. O ângulo chamado de ângulo central trata-se desse ângulo aqui. Esse é o chamado ângulo central. O nome ângulo central, é claro, vem do seguinte: o vértice dele é o centro. Como o vértice dele é o centro, daí o nome, ângulo central. É claro que esse aqui é central e esse aqui também é, ó. Esse também é um ângulo central, mas eu vou falar desse aqui, vou falar desse. O que eu disser para esse vale para o outro aqui, que está de fora, ok? Então, AOB, o ângulo AOB indicado é ângulo central. É ângulo central. Aí vem uma definição. Definição. E essa definição, já falei que definição a gente não demonstra, mas isso aqui é bem óbvio. O porquê que é assim. Nós sabemos que o ângulo completo aqui vale 360 graus. E a circunferência completa, ela também tem 360 graus. Então, nada mais natural do que o que diz essa definição. O valor em graus desse ângulo central é o mesmo valor desse arco aqui entre os seus lados. Quer dizer, se o arco aqui vale 80 graus, o ângulo também vale 80 graus, e vice-versa. Se o arco aqui vale 50 graus, se o ângulo vale 50 graus, melhor dizendo, o arco também vale 50 graus. Então, o ângulo central tem o mesmo valor do arco correspondente em graus. O ângulo tem o mesmo valor do arco correspondente em graus. Esse é o chamado ângulo central. Mas eu insisto, como eu vou falar de outros ângulos, isso aqui só vale para quando o vértice está no centro. Quando o vértice está no centro, o ângulo tem o mesmo valor do arco. O mesmo valor do arco. Agora, eu disse que chamaria atenção nesse capítulo para 4 coisas. Eu vou escrever aqui pela segunda vez atenção nesse estudo, nessa parte de círculo. Atenção. E segunda atenção é um teorema. É um teorema. Eu vou escrever esse teorema. Faço questão de escrever. Todo raio perpendicular, todo raio perpendicular a uma corda divide essa corda e o arco correspondente ao meio. Todo raio perpendicular a uma corda divide essa corda e o arco correspondente ao meio. Fiz a faixinha do lado de cá, eu vou fazer aqui uma figura para ilustrar o que diz esse teorema. Vou considerar aqui um círculo. Estou considerando aqui um círculo. E nesse círculo, vou chamar o centro dele aqui de O. Nesse círculo eu vou traçar aqui uma corda. Vou traçar essa corda. Já foi falado que corda une 2 pontos do círculo. Então, a B aqui é uma corda do círculo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo ali o seguinte: se a partir do centro eu traço um raio perpendicular a essa corda, se eu traço um raio aqui, eu vou chamar esse raio de OC. O raio OC é perpendicular à corda AB. De acordo com aquele teorema, essa corda aqui fica dividida ao meio. Desse ponto aqui, ó, é ponto médio da corda. E esse arco aqui também fica dividido ao meio. Esse pedaço é igual a esse.
Então, sendo o raio perpendicular à corda, a corda fica dividida ao meio e o arco aqui correspondente também fica dividido ao meio. Quer dizer, se a corda vale 20 centímetros, aqui fica sendo 10 centímetros. Se o arco aqui vale, por exemplo, 100 graus, aqui vai valer 50 graus e aqui também 50 graus. Então, eu vou resumir aqui o que está sendo mostrado nessa figura. Raio, OC, perpendicular à corda AB. Então, MA é congruente a MB, a corda fica dividida ao meio, esses dois são iguais, e o arco AC, esse aqui, é congruente ao arco CB. A corda fica dividida ao meio e o arco correspondente também fica dividido ao meio. Bom, vamos apagar aqui. E vou fazer uma questão. A questão diz o seguinte: em um círculo de raio 5 centímetros, traça-se uma corda de medida 8 centímetros. Qual a distância? Qual a distância do centro do círculo, obviamente, a corda traçada? Então, eu fiz ali, abreviei um pouco aqui, mas qual a distância do centro, obviamente, do círculo, a corda traçada? Isso também já foi questão de vestibular, uma questão fácil, muito fácil. Vamos fazer aqui, vamos resolver. Solução. Círculo de raio 5. O círculo tem raio 5. Em um círculo de raio 5 centímetros, traça-se uma corda, eu vou traçar aqui, ó, uma corda, vou chamar de AB, traça-se uma corda de medida 8. Em um círculo de raio 5, traça-se uma corda de medida 8. Aqui está o centro do círculo. Ponto O. Calcule a distância do centro até a corda. Distância eu tenho que traçar sempre uma perpendicular. Calcule a distância do centro até a corda. Então, traça aqui uma perpendicular. Ele está querendo essa distância. Calcule a distância D. Deixa eu tirar isso aqui mais para lá. Raio 5, calcule a distância D, sabendo que a corda vale 8. Questão fácil, muito fácil. Ainda mais que eu acabei de falar agora desse teorema aí que eu escrevi atenção pela segunda vez. Essa distância aqui é uma parte de um raio. Se eu prolongo aqui, eu tenho um raio. Todo raio perpendicular à corda divide a corda ao meio. Então esse pedaço é igual a esse. Como a corda vale 8, aqui vale 4. E para calcular essa distância, eu conheço o raio igual a 5, ligue aqui, ó. Liguei aqui, aqui vale 5. Aplico Pitágoras nesse triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, 5 ao quadrado igual 4 ao quadrado, mais a distância procurada ao quadrado. Sabe-se que daqui nós vamos encontrar D igual a, sem maiores detalhes, vai dar 3. D igual a 3. Então, a resposta, a distância do centro à corda vale 3, a unidade lá foi centímetros. Prontinho. Com isso aí, já foi uma grande parte do capítulo sobre círculo, mas não acabou, tá? Essa é só a primeira parte. Depois eu volto. Abraço.